Dia de Alto Machista esteja com todos os meus queridos e queridas, que a graça, a benevolência do nosso Criador e dos Exércitos alcance onde você estiver. Ótimo domingo para vocês, nosso domingo já está finalizando para a glória do nosso Criador e dos Exércitos, do nosso irmão resgatador e Alto Machista. Vamos entregar essa semana, essa nova semana que está diante dos nossos olhos, vamos agradecer pela semana que passou e entregar essa nova semana que está começando, né? Que o nosso Criador esteja à frente das nossas vidas, das nossas decisões, que tudo que nós formos pensar em fazer, todas as decisões que nós tivermos que fazer, onde nós tivermos que ir, que o próprio anjo que nós aprendemos, que é o próprio Yahshua, esteja à nossa frente, adiante de nós, limpando o caminho, quebrando as correntes, repreendendo o mal, os olhos de maldade, repreendendo e cancelando toda a palavra de praga, toda a palavra de maldição, todo olho de maldade, repreendendo todas as obras contrárias, ocultas, escondidas, tudo aquilo que você não vê, mas o nosso Criador está ali, a sua presença onisciente, onipotente está ali conosco, né? Nos guardando e nos dando livramentos. E que nessa semana você possa sentir que essa presença fortíssima dele possa materializar na sua vida, na sua casa, que você possa sim ter a certeza absoluta do livramento dele sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, que você possa receber dos céus, do trono do nosso Criador, tudo aquilo que até então você não conseguiu. Porque a fé, querido, a fé é acreditar. Se você acreditar, assim sucederá, assim acontecerá, né? A fé é você crer naquilo que você não vê com seus olhos, que você não contempla com seus olhos, mas tem certeza de fato, de verdade, que vai acontecer. Queridos, em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 10, versos 11, diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Se você crer no Criador e dos Exércitos, nosso resgatador, Salvador Yahshua Mashiach, você jamais será envergonhado. Até porque nos Salmos, deixa eu só voltar no Salmo aqui, só para me fazer analogia para vocês do que você crê e você não ser envergonhado. É Salmo 25, se eu não me engano, peraí. Salmo 25, versos 20. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Se você se refugia, se você se esconde no próprio Criador, na presença dele, na presença do nosso irmão resgatador, você não será envergonhado. Você não será envergonhado. Você pode passar por preocupação, por perseguições, você pode passar por situações que às vezes até chega a te constranger, mas você será envergonhado não. Porque até aquilo que vier em oposição às nossas vidas, para nos prejudicar, acaba contribuindo para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos felizes, bem-aventurados. Assim seja, meus queridos. Olha, eu desejo e peço ao Criador que a presença dele esteja conosco durante essa semana, porque se você for fazer algo na sua vida durante essa semana, consagre ao Criador, consagre ao Salvador, consagre os seus caminhos a Ele, né? Faz com que Ele venha conhecer os teus caminhos, os teus planos. Faz assim, meu Pai, que os meus planos, os caminhos, onde eu tiver que ir, com quem eu tiver que fazer, as respostas que eu tenho que dar, onde eu tenho que frequentar, onde eu tenho que visitar. Faça conhecer os meus caminhos, Pai. E que ensina-me a vereda, guia as minhas veredas, ou seja, me dê a direção, esteja à frente, adiante de mim. É necessário que você peça. É necessário que nós pedimos Ele, que nós exponhamos a Ele tudo que nos acontece ou que vai acontecer. Porque antes mesmo que você projete algo para sua vida, antes mesmo que você planeje algo para sua vida, de repente se você é como eu, você planeja a sua semana, o que você vai fazer, o que não vai fazer, onde vai, o que tem que fazer. Se você é assim como eu, então nós planejamos. Mas só que quem dá, é igual em Atos do Apóstolo, no livro de Atos fala, Apolo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é o próprio Criador, entende, querido? Paulo planta, Paulo rega, eu não sei se eu falei direito aqui, se eu inverti, mas é tipo isso, nós plantamos, nós projetamos, nós planejamos, mas quem dá o crescimento no que nós planejamos, no que nós plantamos, no que nós projetamos, é o próprio Criador. Por isso que nós temos que pedir a Ele, faz-me conhecer os teus caminhos. Por quê? Que os caminhos dele para a nossa vida coincidam com os nossos caminhos. Isso é importantíssimo. Que os nossos caminhos, os nossos projetos estejam em concordância com Ele, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós sejamos bem-aventurados, ou seja, felizes.
felizes naquilo que nós projetarmos. Já pensou? Você já projetou algo para sua vida e de repente você disse, nossa, não era isso que eu queria? Já aconteceu isso com você? Por quê? Porque ali você fez por sua livre e espontânea vontade. O próprio Criador, a presença dele não estava naquele plano. Não era dos planos dele para sua vida aquele projeto que você criou. Aquele planejamento que você fez, que você projetou, não estava em concordância com o nosso Pai. Porque o nosso Pai, antes mesmo, desde quando nós estávamos já na madre da nossa mãe, ele já tinha tudo determinado, tudo já calculado, já projetado para as nossas vidas. Porque um dia para ele, 1000 anos, é a mesma coisa. 1000 anos e um dia é a mesma coisa para ele. Então, para ele mudar a situação na sua vida, para ele te libertar de um vício, para ele te curar, isso aqui é um piscar dos olhos. A fé, ela se movimenta no piscar dos olhos. Você hoje, agora pode estar numa situação delicada, mas aqui, ó, piscou o olho, você creu, ali pode acontecer uma mudança na sua vida. Ele leva até você pessoas que vêm te ajudar, pessoas que vêm te ensinar, pessoas que vêm agregar na sua vida. E ele vai tirando da sua vida aquelas pessoas que vai te atrapalhando, vai te atrasando, ele acaba tirando da sua vida, do seu caminho. Então isso é importante. Então, se você perdeu alguém durante essa semana, não fique triste. Ah, fulano de tal não quer conversar comigo, fulano de tal não quer... Olha, querido, uma coisa é certa, é livramento do próprio Criador. É livramento do próprio Criador para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Por quê? Porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, ele ouve situações, ele vê ambientes que eu e você não vê. Ele vai em ambientes que eu e você não podemos ir, nem podemos estar. Então, por isso, temos que agradecer por tudo que nos acontece, né? Então, aquele que teme o próprio Criador e algo, ele instruirá o caminho que deve escolher. Então, durante essa semana, tenha temor pelo nome poderosíssimo, o nome santo dos santos, que é Yahweh, nosso Criador, que criou céus e terra. Tenha temor por este nome, porque se você temer, se você ter reverência pelo nome Yahweh, pelo nosso Criador e pelo nosso resgatador e salvador Yahshua, ele próprio instruirá, o próprio Criador, ele próprio te instruirá o caminho que você deve seguir, com quem que você deve estar, os ambientes que você deve estar, onde você deve trabalhar. Por isso que até para quando você vai trabalhar, você tem que falar, pai, essa empresa é da sua direção? Pai, trabalhar com essa pessoa da sua direção é da tua permissão para minha vida? Porque tudo isso nós temos que pedir, porque muitas vezes o próprio Criador, às vezes você entrega um currículo numa determinada empresa, e essa porta é fechada para você. Você não deve ficar triste nem se lamentando. Você deve agradecer, porque ali houve um livramento da parte do próprio Criador para a sua vida. De repente você vai empreender numa área e não dá certo, mas ali está acontecendo um livramento, porque o que ele está projetando para a sua vida é muito melhor do que esse empreendimento que você está nessa determinada área. De repente ele vai te abrir sua visão para te dar visão para empreender em outra área que você nem nunca imaginaria. Só que você vai ter sucesso, você vai ser bem sucedido na área que você nem nunca imaginar. Você consegue me compreender, querido? Então, por isso que é tão importante a gente temer ele, porque quando a gente tem temor pelo nome dele, ele nos instrui o caminho que nós devemos seguir, o que nós devemos fazer. Então, por isso que é importante que você comece a semana pedindo, sem a tua presença não, assim como foi com Moisés, sem a tua presença não me deixa sair daqui, ou seja, sem a tua presença não me deixa tomar decisões, sem a tua presença não me deixa sair de casa, sem a tua presença não me deixa ir para aquela empresa, sem a tua presença não me deixa trabalhar com tais pessoas, sem a tua presença não me deixa viajar, sem a tua presença não me deixa casar com essa pessoa, sem a tua presença não me deixa namorar com essa pessoa, sem a tua presença não me deixa me relacionar com essas pessoas. Por quê? Porque se a presença dele estiver contigo, você vai ser bem sucedido, porque ele vai te instruir o caminho que você vai fazer com as pessoas quais ele é projeto dele para sua vida, para que você esteja com essas pessoas. Por isso que é tão importante nós termos temor, porque através do temor ao nome dele, ele nos ensina, ele nos instrui os caminhos que nós devemos escolher e com quem nós devemos estar. Entende, queridos? Vocês conseguem me compreender? Então, espero que assim seja e que ele possa falar no seu coração e no meu coração. Para essa nova semana, ele me deu uma palavra que vai estar continuando. Nós vamos continuar falando sobre arrependimento, né? Ele está chamando os pecadores, nós somos pecadores, então ele nos chama todos os dias, né? Ele nos chama para voltar para casa,
Ele nos chama para estar do lado dele, para que nós possamos servi-lo, né? Ele nos chama para que nós possamos viver no centro da vontade dele, porque quando nós estamos no centro da vontade do nosso Criador, queridos, a vida fica mais... Não vou te dizer que a vida fica mais fácil. Não é isso. Pelo contrário, você vai ter que matar sua carne todos os dias e alimentar diariamente o seu espírito, porque é necessário que nós nos renunciamos à nossa carne o tempo inteiro e santificamos, nos purificando, buscando a presença dele e alimentando mais o nosso espírito. Então, nós temos que fazer assim, é uma briga. A carne com o espírito é uma briga, né? Uma luta constante. A carne tenta vencer de todas as formas. Mas o segredo é você sai para lá carne e vive em cá alimentar o espírito. Porque para nós fazermos a vontade do espírito espiritual, nós temos que renunciar a muitas coisas, nós temos que deixar de fazer muitas coisas que a gente gostaria de fazer, mas a gente olha assim, não, isso vai ser bom para minha salvação, isso vai pesar na minha salvação. Você vai pensar, você vai analisar, né? Você vai assim, nossa, será que isso vai ser viável para mim? Se eu fizer isso, eu vou ter uma consequência no mundo espiritual. Porque quando você conhece o nosso Criador Yahweh dos Exércitos, e quando você conhece o nosso Salvador Yahshua Mashiach, você pensa duas vezes. Aí você tem conhecimento de que a vida espiritual, ela é tão real quanto a vida natural, a vida física, né? Porém, as consequências da vida natural vai te gerar consequências muito grandes na vida espiritual. Tudo que nós praticamos no natural, no físico, ele gera uma reação no mundo espiritual. E o mundo espiritual não é brincadeira, não é pra amador, né, querido? O mundo espiritual não é uma brincadeira. Então nós temos que alimentar mais o nosso espírito, pensar 300 vezes antes de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, porque nós aprendemos que a língua, ela tem poder de vida e morte. Então nós temos que declarar e profetizar sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa casa, bênção, não maldição. Nós aprendemos que nós temos que profetizar, declarar sobre aqueles que nos perseguem, aqueles que se denominam, declaram nossos adversários, declarar bênção sobre a vida deles, declarar que eles vão ser livres, que eles vão ser libertos, vão se transformar. Você vai ter que ser um pequeno Yahshua. Para você ser um pequeno Yahshua, você tem que estar disposto a amar, a liberar perdão. Você tem que estar disposto ao quê? A fazer as vontades espirituais e não a da carne, renegar a carne, porque a carne fica lá brigando com o espírito. Não faz isso, não perdoa aquela pessoa, ela não merece seu perdão. Isso é a carne, é obra carnal da carne. Não, aquela pessoa, olha o que ela fez contigo. Só que, querido, se você está alimentando mais sua vida espiritual, você vai entender que aquela pessoa que fez algo contra você, que praticou uma maldade contra você, ela ali foi usada pelo mal, pelo próprio diabo. Ali ela estava praticando uma obra da carne. Então você vai ter esse discernimento espiritual, essa percepção espiritual. Você vai ter amor para com essa vida, vai orar por ela, vai abençoar esta vida, vai desejar que ela seja livre, que ela seja transformada, que ela seja liberta. Érica, mas é muito difícil o que você está me falando. Eu sei, querido, por isso que o reino dos céus... para nós alcançarmos o reino do céu, o reino celestial, é por esforço, é dia após dia. Nós temos que tentar ser perfeito, porque perfeito nós nunca seremos. Por quê? Porque nós somos, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos pecadores. Por isso que nós temos que viver dia e noite pedindo perdão, sujeitando ao próprio Criador e ao seu Filho, o Salvador, para que venha nos guardar, venha nos proteger, para que nós possamos a cada manhã ser melhor do que hoje, né? O amanhã, consequentemente, é seu hoje. Então, que nós sejamos melhores hoje, né? Agora, capazes de amar, capazes de perdoar, para que quando Yahshua voltar, nós estejamos preparados, limpos, encontrando-nos esforçados, né? Já esforçado, que quando ele voltar, que ele percebe-se que nós nos esforçamos para estar junto dele. A nossa candeia, o que é candeia? A nossa luz, a nossa lamparina, o espírito do próprio Criador, o ruache dele sobre nós, venha resplandecer, esteja mais resplandecente do que as obras das trevas, as obras das carnais, né? Então, por isso que é importante
Se você errou, se eu errei, nos voltarmos ao arrependimento verdadeiro. Então, para meditarmos hoje, nós iremos meditar no livro de Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10. Assim seja, queridos. Bora meditar, pega sua Bíblia aí, vamos lá. Porque é através da palavra que está aqui que acontecerá as mudanças em nossas vidas. Acontecerá as transformações pelas quais nós necessitamos. Gerará frutos de arrependimento verdadeiro, gerará libertação, transformação de vida, gerará amor ao próximo, gerará o quê? Gerará uma mudança de vida. Uma nova criatura ali surgirá, aquela velha criatura ficará para trás. Eis que faço nova todas as coisas. Então, a partir do momento que você abre o seu coração para que deixar que o Criador venha até você e que o Salvador venha te purificar, venha te lavar, te limpar, você tem que abrir seu coração. Você é um templo, né? Então, para ele habitar, para o Espírito dele estar sobre você, o ruach dele estar sobre você, para que a lamparina esteja acesa, para que a candeia esteja acesa, iluminada, é necessário que você esteja limpo. Limpo, purificado, transformado, capazes de amar, capazes de perdoar e capazes de liberar perdão. Assim seja? Então, bora lá. A parábola da dracma perdida. O que é dracma? Dracma é uma moeda daquela época que valia aproximadamente um dia de trabalho do trabalhador. Continuando. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, vai à casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos do diabo por um pecador que se arrepende. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreenda todo o espírito da contrariedade, todo o espírito do impedimento. Repreenda, Pai, tudo aquilo que vem em oposição para que nós não venhamos alimentar-se da Tua palavra. Fale conosco, ministre nos nossos corações, através dessa palavra. Fala o que Teu povo quer ouvir, Pai. Me dê inspiração espiritual para falar o que Teu povo necessita ouvir. Sei que essa mensagem é direcionada a alguém, a algumas pessoas, mas que use-me como canal de bênção para que estas vidas sejam transformadas, para que sejamos transformados, limpos, purificados, lavados e remidos, e que através dessa palavra gere frutos de arrependimento de fato e de verdade. Assim seja. Queridos, então o que acontece? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? Varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. Essa mulher quer dizer, aqui nós fazendo uma analogia, vamos pensar no próprio Criador, nosso próprio Pai. Ele, quando tem um pecador, alguém que é predestinado a ser salvo, só que tá no mundão, tá na bebedice, tá na prostituição, tá nas coisas errôneas, só que ele é projeto do próprio Criador para ser salvo. Porém, ele tá por aí, perdido. E nada faz com que ele se volte para os braços do Pai, se volte para casa. Essa mulher, ela está representando o próprio Criador, buscando a gente, buscando as pessoas que estão no mundo, aquelas que são predestinadas a ser salvas, chamando elas. De repente é você que está diante desse vídeo agora. O Criador está te chamando porque você está no engano, você está na idolatria, você está servindo Baal. De repente você está na prostituição, de repente você está na bebedice, você está na pornografia. Eu não sei, querido, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, para compartilhar com vocês a bênção que Ele transfere no meu coração. E eu venho compartilhar com você. Essa mensagem também ela serve não só para quem está assistindo este vídeo, mas para mim também. O próprio Criador, ela ministra no meu coração. Então o que acontece? O Pai, ele fica à nossa procura, à nossa busca, quando nós nos desviamos do caminho dele. Quando nós nos afastamos da sua presença, ele fica assim, ele tem o maior empenho em nos resgatar, o maior empenho em nos buscar de novo, para que nós venhamos a gerar frutos de arrependimento verdadeiro, para que sejamos salvos,
sejamos livres, sejamos transformados. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegre-se comigo porque achei a draga que eu tinha perdido. Ou seja, quando você volta, quando ele te chama, quando o pai te chama e você vem para os braços dele, você volta para casa, querido, o próprio Criador, o céu fica em júbilos. O céu fica em júbilos pela sua volta, pelo seu resgate. Querido, assim como de repente você tem um parente que ele professa uma fé no próprio Criador e no Salvador, mas você não professa essa mesma fé. Você o critica, você bate de frente, você o rejeita, você o magoa ali, você está magoando não aquela pessoa que professa aquela fé, que crê no próprio Criador, que crê no próprio resgatador, mas você está magoando a própria presença. Você está magoando o próprio Machia, nosso Yahushua Machia. Você está magoando o próprio Pai, que é nosso Criador dos céus e da terra, porque quando aquela pessoa leva a palavra para você, quando ela traz as boas novas, quando ela prega a verdade, ela ministra no seu coração a verdade, que você adorar imagens, ter amuletos como proteção, você está no pecado, no engano, no erro. Você está andando por um caminho que isso não agrada ao Pai. Quando você encontra alguém que está disposto a te falar essas verdades, você fica ofendido, você fica magoado. Eu passei por essa situação, quando me falava isso, eu ficava magoado, eu ficava chateado. Mas só que eu que vou fazer essa transformação na sua vida? Eu que vou fazer essa mudança na sua vida? Não! É o dia que você abrir o seu coração, estiver disposto de verdade, ver que você está que aquilo ali tem sentido na sua vida, o próprio Salvador, o próprio resgatador, ele vai te convencer disso. Através disso, ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias e vai usar a vida. Você vai ver um antes e um depois da vida daqueles que servem o verdadeiro evangelho. Você irá ver a diferença, porque o Pai, ele não precisa de provar nada para ninguém, mas ele faz com que os seus servos sejam honrados, que os seus servos sejam exaltados aqui na terra, para dizer que eu estou com ele, eu estou com ela, eles me servem. Independente se tenha dinheiro ou não, eles são fiéis a mim. Por isso que é tão importante que você, ao servir o pai e o filho, você, não importa a circunstância momentânea que você esteja vivendo, porque a nossa vida, ela gera em torno de momentos. Você pode ter uma fase ruim agora, mas você pode ter uma fase excelente daqui a pouco. O de repente dele pode acontecer na sua vida, se você crer. Então, querido, eu afirmo para vocês que assim existirá alegria diante dos anjos do próprio Criador, Yahweh, por um pecador que se arrepende. O céu rejubila. O céu se agita de alegria. Por quê? Porque você voltou para a casa do Pai. Porque você gerou frutos de arrependimentos verdadeiros. Porque você buscou a presença do próprio Criador, do próprio Salvador. Você permitiu que o próprio Salvador te resgatasse. Te resgatasse do erro, do engano, da mentira. Você se permitiu. E quando você se permite, quando você abre o seu coração e o aceita, ali vai gerar frutos de arrependimento verdadeiro. Ali vai acontecer uma mudança em você, uma transformação em você, que vai ser notável, vai ser notório para todos aqueles que conversam com você, aqueles que convivem com você e aqueles que te vê mesmo de longe ou de perto. Então, queridos, quero te dizer, para essa semana, gere frutos de arrependimento. Gere frutos de arrependimento verdadeiros, frutos que vai te aproximar do Pai, vai te afastar da escuridão, vai te afastar das trevas, mas gere em você, peça a Ele, se você sozinho não estiver conseguindo, peça a Ele: Pai, me ajuda a gerar frutos de arrependimento. Eu sei, porque a pessoa, por mais que ela esteja no erro, no engano, ela sente necessidade de mudança. Peça a Ele que renova em você os seus sonhos, os teus projetos, que as vontades dEle durante essa nova semana venham começar a realizar, venham começar a se movimentar, porque assim sucederá, tá bom, queridos? Olha, eu vou terminar meu vídeo porque o som aqui do lado tá insuportável e eu acredito que vai sair até no vídeo. Então, que Yahweh abençoe a todos vocês, que a paz, a benevolência do nosso Criador esteja com todos vocês. Paz e harmonia de Yahweh, meus queridos.